São as palavras que mais nos transformam. Mas só que nós tendemos a não dar atenção para aquilo que é básico. Por exemplo, comer todos os dias é importante, sim ou não? Demais. Mas tem gente que não valoriza, faz a comida meia boca, faz a comida de qualquer jeito, e lá na frente paga um preço alto na saúde. Estava vendo um vídeo agora à tarde mesmo, de uma pessoa que é tetraplégica. Ela tinha por volta de 30 anos, andava de surfer lá em Florianópolis, e numas manobras ele quebrou 3 vértebras da coluna. O que aconteceu com ele? Tetraplégico. E ele estava falando da importância da vida. Ele tem 52 anos, faz 22 anos que ele precisa ser limpado, que ele precisa comer através da mão de alguém, que as pessoas precisam conduzir eles. E ele falou algo assim importante: olha, nós não valorizamos essas questões básicas da vida, mas quando perdemos qualquer tipo delas, a gente não consegue viver. A gente temos necessidades. Deixa eu te falar algo: a palavra de Deus, a oração, são coisas básicas da vida cristã, mas sem elas, você naufraga na fé. Você precisa entender esses princípios. É sobre isso que eu quero falar hoje com você, porque precisamos tomar decisões em nossas vidas com alguma base. Eu não tomo decisões baseado, por exemplo, no que a Soraya fala somente, ou no que o mundo está dizendo. Eu preciso ter uma base correta. E a maioria dos cristãos, que eu estou falando com um crente aqui, amém, irmãos? Você que não é cristão está sendo convidado a ser salvo hoje pela graça e o amor de Deus. Posso escutar um amém? Então você precisa tomar decisões. Mas a maioria dos cristãos, em vez de tomar decisões segundo a palavra de Deus, eles tomam segundo o que veem, o que sentem, o que percebem, o que imaginam. Então as emoções, que é algo importante em nossas vidas, mas só que ela tomar a base das suas decisões gera um problema muito grande. E Deus, Ele sempre vai trabalhar com você, colocando diante de você um princípio, diante de você bases espirituais, para que você tome as decisões. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Projeta, por favor. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto, fala comigo, proposta. Não, todo mundo participando, fala proposta. Então, proposta, Deus está dando para proposta, que é a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o que Deus faz com essa proposta? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus sempre vai colocar diante de vocês, de mim, de vocês, de nós, duas alternativas. Sempre aquela que aponta para Cristo, sempre que aquela que aponta para a palavra de Deus, mas também o mundo, por estarmos aqui também participando, que o mundo jaz o maligno, vai colocar diante de você circunstâncias que têm a ver com a sua alma, com as suas emoções, com as circunstâncias naturais. Você precisa tomar decisão, é o que está acontecendo aqui. Então no texto, as decisões são o que guia a nossa vida. Não podemos ser emocionais, as emoções não podem decidir. Sempre vai ser apresentada duas propostas: aquela que é carnal, que tem a ver com a sua alma, com a sua vida natural, com decisões mundanas, e aquelas que vão te apontar Cristo, aquela que vão apontar a palavra, aquela que vai exigir fé de você. Então quando você coloca você se apresenta diante de duas alternativas, quem escolhe é você, quem decide é você. Então na criação, Deus também mostra, lá em Gênesis, claramente, a decisão importante. Deus fala para o homem e para a mulher: olha, pode comer de todas as árvores dessa terra, todas as árvores do Éden, desfrutar de tudo, brincar com os animais, fique em paz, mas tem uma coisa que eu te peço: tome a decisão de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E aí vem uma infeliz serpente, que é o diabo, e convence, e muda a decisão, e coloca emoção. Olha a cor dessa fruta, olha a cor dessa árvore, deve ser muito saborosa. A Bíblia fala que ao olhar para o fruto, viu que é de boa aparência e é boa para comer. Houve uma conclusão aqui dentro, baseado no que vê, baseado no que escutou.
Mas só que essa base, muitas vezes vai te levar para uma vida destrutiva, para uma vida ruim, para uma vida complicada. Então, decisões importantes que temos que tomar. Casamento. Ora, se tem uma coisa mais importante que a sua salvação, é com quem você vai viver o resto da sua vida. Essa pessoa vai definir, junto com você, qual vai ser o propósito que vocês vão ser guiados, na verdade. Então eu e você precisamos se decidir no Senhor. Mas pessoas querem casar porque o rosto é bonitinho, porque tem dinheiro, porque mora em tal lugar, porque não está desesperado de sair de casa. Presta atenção, são coisas importantes que você não decide baseado no que você sente. Você precisa de uma palavra de Deus, você precisa de uma direção do Espírito Santo de Deus. Faculdade também, meu filho está na fase da faculdade. Pelo menos faz mais de 6 meses, né, amor? Que nós estamos conversando em casa, orando em casa, junto com ele, para tomar a decisão correta para qual faculdade. O curso ele já tem, desde os seus 12 anos de idade. Mas só a faculdade é importante. Pastor, mas por que você não coloca ele nas melhores faculdades? Porque quem disse que Deus quer que ele entre na melhor faculdade? E se a melhor faculdade vai ser a faculdade que vai desviar ele da fé? Se a melhor faculdade vai ser a faculdade que vai tirar o propósito eterno de Deus? Esses dias atrás, faz alguns meses, um supervisor que é pastor conosco, nós estávamos conversando sobre filhos. E falamos, o pastor Wilson falando conosco lá, e ele falou algo muito importante. Olha, irmãos, os meus filhos, a vida toda, tomaram decisões baseadas na palavra de Deus. Tudo que competia com o reino de Deus, eu não permiti o diabo roubar deles. Tudo que competia com o reino de Deus, tudo que ia tirar ele da presença de Deus, conhecendo os meus filhos, eu não permiti. Neste momento, um pastor começou a chorar compulsivamente. Todo mundo, ninguém entendeu o que está acontecendo. E aí o pastor Wilson deu a palavra para ele. Pode falar, pastor, por que você está desse jeito? Quer compartilhar conosco? Falou assim, porque eu tenho um sobrinho que era um filho para mim, e eu investi nele da forma errada, escutando o Senhor falando. Porque com 16 anos de idade ele era o melhor baterista da igreja. Ele era um cara que me ajudava em todas as coisas. Com 18 anos de idade eu coloquei ele numa faculdade que tirou ele da presença de Deus. Ele estudava dia e noite, precisou morar longe do prédio da igreja, longe de mim. E ele só vinha final de semana, e às vezes tinha que ficar estudando, não permitia ele servir ao Senhor. Hoje ele está com 30 anos de idade, ganha mais de 50 mil, pastor. Falou o pastor Wilson, mas hoje ele não quer mais saber de Deus. E eu sinto parte dessa decisão errada, porque eu incentivei. Eu escutando isso, poxa, é verdade. Eu tenho que saber escolher a faculdade do meu filho, junto com ele, logicamente, porque eu preciso valorizar o quê? O que é reino, o que é propósito eterno. Vou te falar bem claro, assim, não vou falar nomes de faculdades, que é ruim, mas existem muitas faculdades federais, estaduais, que estão destruindo a identidade dos nossos jovens. Temos dentro da nossa igreja casos como esse. Jovens que eram maravilhosos aqui na igreja, maravilhosos, envolvidos nos kids, envolvidos nos jovens, apaixonado, líder de célula, anfitrião, entrou na faculdade com uma ideologia errada e destruiu Cristo dentro delas. Que Deus nos livre de colocar os nossos jovens em lugares que vão destruir a fé deles. Presta atenção, estou te falando isso porque decisões são importantes. E o Pedro está uma época importante da faculdade. Falei para ele, filho, esse tipo de faculdade você não vai entrar, só se Deus falar claramente comigo e com você, porque eu sei que esse tipo de faculdade não vai te fazer bem. Ele entende, ele concordou. Então estamos orando para isso, porque escolher a faculdade é importante para o seu filho. É importante, jovem, escolher a faculdade. Não necessariamente a melhor faculdade do mundo é a melhor faculdade para você. Fala para o seu irmão, a melhor faculdade do mundo não necessariamente é para você. Isso no tocante aos jovens. Então mudar de cidade é algo importante ou não, irmãos? Poxa, a empresa te chamou para mudar de cidade. Você vai ganhar 4 vezes mais na nova cidade. A pergunta é, essa empresa está sendo guiada pelo Espírito Santo, ou é o diabo que está fazendo um laço para destruir a sua vida? Porque eu já conheci pessoas também que mudaram de cidade, acabaram suas vidas. Mas também conheci pessoas que mudaram de cidade e abriram uma nova igreja.
Quantos crentes da videira são chamados para trabalhar fora e tem o chamado pastoral, eles vão para uma nova cidade onde não tem videira, começa uma cela e hoje é uma grande igreja para a honra e glória do Senhor. Mas outras pessoas não têm esse alvo. Outras pessoas, pastor, está errado a pessoa. Não, querido, Deus não tinha isso para ele. Ele mudou de cidade por causa do dinheiro, ele mudou de cidade por causa de um propósito natural, e às vezes chegou lá, houve um corte da empresa e teve que voltar de uma forma muito ruim. Presta atenção, querido, decisões importantes, elas devem ser tomadas baseado não em emoções, mas sim na palavra de Deus. Diga aleluia. Mas também é importante você tomar decisões junto com o Senhor. Minha esposa, ela tinha um hábito, antigamente, nós fazíamos as compras e nós não olhávamos, às vezes, o preço, a gerente geral de banco, e a gente tinha o hábito de não orar pelas compras. Depois que a gente veio para o ministério, percebemos o quanto meninos nós éramos no tocante à administração financeira do lar. E ela começou: Alexandre, nós vamos começar a orar pelas nossas compras, Deus vai começar a prosperar a nossa casa. Tinha uma necessidade nossa, porque ganhávamos bem menos quando era gerente geral de banco. Antes, quando era pastor não ganha bem assim não, tá? Pastor é um chamado. Na medida que vai crescendo, a igreja crescendo, ele até melhora um pouco de vida. Mas no começo a gente passou bastante dificuldade financeira. Hoje somos prósperos. Então, quando você entende isso, você muda o seu pensamento. O que a senhora fez? Cada compra que ela ia fazer, ela orava: Senhor, multiplica em casa, Senhor, não deixa faltar nada. Começou a orar. Agora as pessoas compram as coisas e não oram. Pergunta a você, se chega na loja, Vitor Hugo, fala: uau, essa bolsa eu vou comprar. Pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, você quer que eu compre essa bolsa? Espírito Santo, você quer que eu faça essa compra dessa forma esse mês? Senhor, Espírito Santo, qual é o melhor mercado para fazer compra? Eu fiz essa experiência. Esses dias estava com o Gustavo procurando uma vaga de estacionamento num shopping. Ele falou: Deus, me dá uma vaga na melhor posição. Na hora sai um carro e ele coloca o carro. São coisas pequenas como essas, você colocando Deus no seu dia a dia, que você tem experiências com o Senhor. Porque colocar o Espírito Santo, buscar tomar decisões baseado na palavra de Deus, é fundamental para que você tenha uma vida feliz e em paz. Quantos querem ter uma vida feliz e em paz? Diga aleluia. Fala para o seu irmão: a paz, a alegria está nas decisões em Jesus. Glória a Deus. Então os nossos maiores problemas não são os obstáculos no caminho da vida. Não são. Passar por problemas no casamento, normal. Quem é casado aqui sabe disso. Quem é mais de 5 anos casado, sabe muito mais que eu, muito mais que muitos que estão aqui. Casamento não é fácil. Existem tempos de abundância e tempo de escassez, tempo de paz e tempo de guerra. Mas pastor, meu casamento está em tempo de guerra o tempo todo. Bem-vindo ao casamento. Vai ter dificuldade, faz parte do processo. Tem dias que você está trabalhando e sendo muito próspero, ganhando muito dinheiro, mas tem dia que está faltando dinheiro. Então a vida neste mundo é de obstáculos. Então o problema não são os obstáculos, os tempos difíceis que estão passando. O problema é estar no caminho errado. Essa que é a grande diferença. Porque no caminho do Senhor, os obstáculos são professores para a sua maturidade e a sua alegria. Presta atenção, obstáculos estando no caminho do Senhor são provas para amadurecer a sua fé e para ter novas experiências com Deus. Mas você estar no caminho errado, mesmo que não tenha nenhum obstáculo, o final sempre vai ser destruição. A minha oração nesta noite é para que você tome decisões no caminho correto, no caminho do Senhor. Mesmo que o obstáculo seja difícil, mesmo que problemas aconteçam, você precisa estar diante da presença do Senhor Jesus Cristo, no caminho certo. Os buracos são professores. E aqui tem uma história interessante, que certa vez um atirador americano, ele estava num campeonato poderoso, acertou vários tiros, só faltava um tiro para ele acertar. Ele faz a mira e por algum motivo, ele acerta o centro do alvo do vizinho. O que adiantou? Ele tem que dar vários tiros, só que acertou o centro do alvo, mas não está acertando o alvo que Deus tem para ele. É assim a nossa vida. Entenda, os problemas da vida não são dificuldades que enfrentamos, e sim estar no caminho errado. Fala para o seu irmão: não esteja no caminho errado. Fala para o seu irmão: obstáculos não necessariamente é estar no caminho errado.
Isaías capítulo 30, verso 1, Deus dá uma exortação muito forte para o povo de Israel, e eu quero mostrar para você que tem a ver com a nossa palavra de hoje. Isaías 30, verso 1, ai filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecados sobre pecado. Isaías aqui, usado por Deus, Deus fala para Isaías, olha, há um problema sério no povo de Deus. O povo vai fazendo planos e executando segundo a sua vontade, e nem me pergunta se esse é o caminho, nem me pergunta se é isso que eu tenho para você. Há uma questão, Deus considera aquele que não segue a palavra rebelde. Presta atenção, Jesus te ama, Deus te ama, você é filho amado. Fala assim, eu sou filho amado. Fala para o seu irmão, você é filho amado. Não muda, não muda. Deus sempre vai te amar. Mas presta atenção aqui em mim, olha aqui para mim. O fato que Deus te amar não significa que você desobedecê-lo não vai te tornar alguém rebelde. A palavra de Deus está clara, todos os seus caminhos, pelo menos a grande maioria. E quando você não obedece a palavra de Deus, Deus te considera rebelde, alguém fora do caminho. Se Deus não está no plano da sua vida, se as decisões não têm Deus, fuja disso em nome de Jesus. Lembro que uma pessoa, uma vez, pediu as contas lá do Banco Bradesco. Crente. Não, desculpa, não era crente, nesse caso não era crente. O rapaz, ele era alguém ímpio e decidiu pedir as contas do Banco Bradesco. Eu falei para ele, rapaz, você vai abrir uma empresa agora, será que é hora? Você não conhece o ramo? Não, tenho certeza que vai dar certo. Ele pegou toda a rescisão dele, ele pegou a casa dele e vendeu, ele fez tudo para abrir. Na época era um bar, né? Era cachaçaria, água doce, nessa época aí. E era uma febre em Osasco, na região das principais cidades, onde essa cachaçaria Água Doce, que era um restaurante, abria, tinha sucesso. Ele foi para uma cidade no interior e abriu. Ele, menos de 2 anos, ele teve que entregar como é que é o nome que a gente dá? Quando a gente compra uma franquia. Ele teve que entregar a franquia cheio de dívidas. Por quê? Ele foi fazer planos deles. Deixa eu te falar algo. Deus não tem compromisso com os seus planos. Deus tem compromisso com a palavra de Deus e os planos dele na sua vida. Essa é a verdade da palavra. Então, em vez de você fazer planos, pergunta para Deus, Senhor, esses planos que eu tenho, esse desejo que eu tenho, é seu desejo? É sua vontade? Porque tomar decisões são fundamentais para ter uma vida em paz e com alegria. Se você toma a decisão errada, meu querido, vai ter muito problema para consertar isso. E Deus não tem interesse que você tome decisões erradas. Fala para o seu irmão, Deus não tem interesse em decisões erradas. Salmos 128, verso 1. Olha aqui para mim. Salmo 128, projeta por favor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não faça primeiramente os seus caminhos e peça a bênção de Deus. Pelo contrário, descubra qual é o caminho de Deus e anda sendo uma bênção. São duas coisas diferentes. Porque o que eu e você queremos como cristãos? Nós queremos fazer planos, nós queremos os nossos desejos, e falar assim, pastor, dá uma oradinha aí para ver que Deus abençoe o meu trabalho. Dá uma oradinha aí para ver se Deus abençoa o meu casamento. Dá uma oradinha para ver se Deus abençoa a minha corte. Dá uma oradinha para ver se Deus abençoa a minha célula, porque eu tenho o meu projeto. Pera. O fato de você ter um projeto, não significa que Deus vai validar isso. Porque eu e você queremos fazer o nosso jeito, a nossa maneira, nossa forma de ser. Mas Deus tem um plano para você. Deus tem uma forma de viver para você. Ele tem um projeto para você. E você que deve se encaixar no projeto dele. Então quando você faz os seus planos, você fala assim, pastor, não deu certo, porque a igreja não me ajudou, o fulano não aconteceu. Não deu certo, é porque você está fora do plano de Deus. Deus não tem compromisso fora dos planos dele. Você tem que ser uma bênção dentro do plano do Senhor. Eu decidi de uma vez por todas. Eu lembro que quando eu vim ser pastor, eu tive alguns relances de vontade de voltar a trabalhar no secular.
por causa da dificuldade financeira. E eu falei: Soraya, eu acho que eu vou para o secular, o que você acha? Vou trabalhar fora novamente. Você é pastor, mas trabalhando fora. Ela falava assim: Alexandre, existe um único plano de Deus para você. Deus te chamou para ser pastor. Não abra mão disso, não abra mão disso. E eu, graças a Deus, tenho uma esposa sábia, que me ajudou muito nas decisões. E eu tomei a decisão de continuar firme para a honra e glória do Senhor. Estou aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda plenamente: decisões têm que ter aval de Deus, decisões têm que estar buscando na presença do Senhor. E quanto mais eu busco na presença do Senhor, mais paz e alegria reina na minha vida. Quantos querem paz, diga amém. Quantos querem alegria, diga amém. Quantos querem felicidade, diga aleluia. Esteja no centro da vontade do Senhor. Esteja no centro das vontades do Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz algo muito importante: reconheça o Senhor nos teus caminhos, confia no Senhor de todo o seu coração, e não estribes o teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Eu preciso entender que cada passo que eu dou na minha vida, cada direção que eu sigo, eu preciso enxergar Deus. Deus tem que estar em cada posicionamento seu. Vou abrir uma empresa, Deus falou, Deus está abençoando, Deus te disse, continua. Mas se Deus não te falou, para, em nome de Jesus. Vou ter outro filho agora, Deus falou, tenha. Se Deus não falou, para. As pessoas têm mania de falar assim: pastor, eu não tenho filhos porque Deus me falou, porque Deus não falou comigo. Deixa eu te falar algo, a palavra de Deus é bem clara. Nós precisamos multiplicar e encher a terra, tanto espiritualmente como naturalmente. Então Deus não vai falar para você ter filhos. Ele pode falar a hora de ter filhos, isso ele pode falar. Mas o ter filhos faz parte da condição, da natureza humana e do propósito eterno de Deus. Então você precisa buscar reconhecer Deus nos seus caminhos. A minha empresa não está avançando, presta atenção, Deus está na sua empresa? Pastor, eu creio porque tem uma palavra. Continua firme que ela vai reverter essa situação e vai prosperar em nome de Jesus. Pastor, meu casamento está difícil, estou pensando em separar. Não acredito nisso, porque Deus está no seu casamento, e se Deus te deu casamento, Ele vai reverter essa circunstância em nome de Jesus. Os meus filhos não se converteram. A palavra de Deus fala que você e sua casa vai servir ao Senhor. Continua firme, porque Deus vai reverter essas circunstâncias. Lembre-se, os buracos, as dificuldades não são problemas, são aulas, é uma escola para você amadurecer e avançar no Senhor. Salmo 119, verso 30: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Muda essa palavra aqui, fidelidade. Cadê? É isso. Fidelidade por felicidade. Todos aqueles que decidam andar no caminho do Senhor, decidem andar nas palavras do Senhor, ele encontra felicidade. Quem escolhe andar no caminho da felicidade, decide andar na palavra do Senhor. Eu e você precisamos entender isso. Não tem como ter plena felicidade sem estar na palavra. Você vai buscar prazeres naturais, emocionais e até espirituais. Se a palavra não te guiar, não tem felicidade plena. Você vai ganhar todo o dinheiro do mundo e não vai ser feliz. Estava vendo esses dias aí, foi essa semana, né? Um empresário que estava num show aí de um famoso e se deu mal, porque não segue a palavra de Deus. Seja um homem de uma única mulher, mas não, ele quer curtir, ele quer viver a vida, e achando que nada vai acontecer, porque essa é a cabeça do homem que vive no pecado. Essa é a cabeça do homem que vive sem direção de Deus. Ele acha que tudo que ele faz vai ser bem sucedido. E aí, meu Deus do céu, na rede mundial, tira a foto do cara. O cara passa a maior vergonha do mundo, vai perder casamento. Infelizmente agora perdeu o emprego, saiu da empresa. Por conta do quê? Porque não ser guiado pelo Espírito Santo. Tomar decisões pela sua carne, tomar decisões pela sua vontade. Sabe, a felicidade está em ser guiado pela vontade do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira felicidade está em ser guiado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, igreja. Então eu quero hoje te mostrar 4 faróis, 4 princípios que você deve ser guiado, que a sua vida deve se basear, para que você tome decisões corretas. Eu comecei falando sobre emoções. Você não pode tomar decisões baseadas nas suas emoções. Você não pode tomar decisões baseadas naquilo que você sente.
Porque aquilo que você sente é enganoso. A Bíblia fala, o coração é enganoso. O coração enganoso aponta para um coração que anda por emoções, corações que andam pelo que vê, corações que andam segundo o que as pessoas falam. Não, você precisa ser guiado pela palavra do Senhor. E o primeiro farol, e o farol serve para quê, irmãos? Para trazer direção. Olha aqui para mim, o farol, enquanto você está numa direção, o farol aparece verde, amarelo, é isso não? Verde, amarelo e vermelho. O vermelho é para você parar. Vai existir caminhos que Deus fala, pare, sai desse caminho, não é para você. Não é porque o Edson prosperou em tal caminho, você vai prosperar igual. Porque hoje a moda é essa. Na internet, faça isso que certamente você vai prosperar. Deixa eu te falar algo. Não é porque o outro está prosperando, você vai prosperar igual ele. Existe um plano de Deus para a sua vida. Esteja no centro da vontade de Deus, e é lá que você vai encontrar a plena prosperidade. Diga amém. Não é porque o outro multiplicou 3 vezes a célula em um ano, que você vai multiplicar. Não é porque o outro tem uma estratégia para mudar o casamento, que você vai mudar. Então eu quero te falar algo, não existe estratégia humana que traz base, a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita em você vai te guiar. Então o farol serve para isso. Tem o farol que é o amarelo, que é para que você tenha atenção. Olha esse caminho, preste atenção, vê o tempo, não funciona assim. E tem o verde, siga, continue, porque eu estou com você. Então o primeiro farol que você deve ser guiado para tomar decisões na sua vida é o farol chamado palavra de Deus. Fala comigo, palavra de Deus. Se o farol chamado palavra de Deus não acendeu o verde para caminhar, pare imediatamente. Pare imediatamente. Tem jovens se relacionando em corte, em noivado, em namoro, querendo casar com pessoas que os seus pais não abençoaram. Tem jovens decidindo se relacionar simplesmente porque querem, porque afinal eu tenho mais que 18 anos e eu decido a minha vida. Deixa eu te falar algo, a palavra do Senhor fala que a bênção de Deus está na obediência aos pais. A honra aos pais, existe uma bênção do Senhor Jesus Cristo. E tem pessoas que não querem ser guiadas. Irmãos, quando eu casei, eu tinha 24 anos quando eu casei, para 25. Eu entrei na corte com a pastora Soraya com 23 anos. Com 23 anos eu entrei com a pastora Soraya. E para entrar na corte com ela, eu conversei pelo menos com 7 pessoas. Conversei com o meu líder, com o meu discipulador, com o meu obreiro. Conversei com a minha mãe, mostrei para minha mãe a ela. Conversei com um pastor amigo meu, um outro amigo. E perguntei, o que você acha da Soraya? Conversei com pessoas que ela conhecia bem, bem próximo dela, para conhecê-la. Porque eu não posso errar no casamento. Sabe por que eu estou aqui? É por causa dessa mulher. Eu nunca seria pastor de uma igreja grande sem essa mulher na minha vida. Porque há 20 anos atrás eu escolhi certo. Então jovem, preste atenção. Escute seus pais. Escute seus pastores. Aprenda a escolher segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo. E os seus caminhos serão abençoados todos os dias. Diga amém. Quem crê nisso, diga amém. Mas só que também tem pessoas que falam que isso é relacionamento julgo desigual. Julgo desigual da Bíblia aponta para pessoas que têm dois princípios diferentes. Vem aqui, pastor Cristian, por favor. Eu quero te mostrar sobre julgo desigual. Tem pessoas que se relacionam com ímpio para casar. Ah, pastor, mas eu casei, eu me converti depois. Deixa eu te falar algo. Se você casou na ignorância, quando eu falo ignorância, sem conhecimento da palavra de Deus, não se preocupe, Deus vai te abençoar poderosamente e vai reverter as circunstâncias. A sua casa vai ser bendita a cada dia mais em nome de Jesus por causa de você. Diga amém por isso. Mas só que o que é julgo desigual? Julgo é aquele, como é o nome? Aquela madeira que fica aqui no boi, nos 2 boi, e uma carroça atrás. E eles vão andando junto e vão puxando esse boi. O que é julgo desigual? Mais ou menos o seguinte: eu sou um boi baixinho e ele é um boi alto. Aí vai colocar o jugo aqui, que é aquela madeira para guiar a carroça. O que vai acontecer? Na medida que ele andar, ele vai me puxar para cima. Mas na medida que eu andar, eu vou puxar ele para baixo. Vai atrapalhar o propósito eterno de Deus, porque essa carroça é o meu propósito e o seu. Quando você se relaciona com pessoas que não têm o mesmo princípio,
Relaciona com pessoas que não têm o mesmo caráter. Relaciona com as pessoas que não amam a Deus como você ama. Você anda em jugo desigual, o propósito vai se travar. E logo mais o que vai acontecer? Uma das partes vai quebrar. Você precisa entender isso. Pode sentar, obrigado. Quando eu ando em jugo desigual num relacionamento, homem e mulher, tem um grande problema. Mas você, empresário, também pode andar em jugo desigual. Quem frequenta a sua casa pode também ser pessoas que são de jugo desigual. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Pessoas que entraram na minha casa, que o ambiente pesou. O ambiente não foi fácil. Pessoas que eu frequentei uma casa e é lugar que é muito pesado. Mudou o ambiente de casa. Por quê? Porque são pessoas que às vezes não têm o mesmo espírito que o seu. Ah, pastor, então quer dizer que você faz acepção de pessoas? De jeito nenhum. Eu amo todo mundo, eu vou pregar para todo mundo, eu vou sair com todo mundo, mas na minha intimidade só vai entrar quem tem o mesmo espírito que eu. Na minha intimidade só vai entrar quem tem o mesmo caráter que eu. Na minha casa só vai entrar pessoas que pensam como eu penso. Porque isso é jugo igual. Eu tenho um jugo igual, junto com o Edson, junto com a pastora Soraya, junto com o pastor Christian, eu tenho o mesmo jugo, nós vamos crescer e avançar no propósito. Mas se eu colocar pessoas ímpias, que não pensam no reino de Deus como eu, vai gerar peso no meu propósito, vai ter dificuldades. Eu te falar algo, em nome de Jesus, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Se você tem se relacionado com pessoas com jugo desigual, deve ser por causa disso que algumas áreas da sua vida não avançam. É muito sério o que eu estou te falando. Porque relacionamentos falam a respeito de quem você é. Relacionamentos é o que vai influenciar você para Deus, para o mundo. Hoje eu decidi, meus melhores amigos não são do mundo. Eu prego para gente do mundo, eu frequento casa de parente meu, todo mundo eu amo. Mas presta atenção, intimidade só entra quem tem o mesmo jugo. Então eu, minha equipe, os meus pastores, os discipuladores que estão comigo, andam comigo. São pessoas que vão andar comigo sempre, porque nós temos o mesmo jugo. Aprenda a escolher relacionamentos. Então no livro de Êxodo, a Bíblia fala que primeiro Deus liberta o povo, para depois Deus dar a lei. Então Deus já libertou você de toda a condenação. Diga aleluia bem forte. Fala assim, eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. Então a lei que aponta para a palavra de Deus, ela veio para te abençoar. A Bíblia, ela é o manual de Deus, é a voz de Deus para te abençoar. Deus não tem mais o que te libertar, porque você já é liberto pelo sangue do Cordeiro. Você é liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Agora a Bíblia, que é o manual de Deus, que é a palavra de Deus, ela vem para te abençoar a cada dia. Então a lei não é para libertar, a lei é para abençoar. Então quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando não seguimos a direção do Espírito Santo, nós perdemos a bênção, nós perdemos a direção, nós perdemos a clareza e perdemos a paz e a alegria. Preste atenção numa coisa, querido. Por que você acha que algumas áreas da sua vida não avançam? E eu vou te dar a receita do bolo em nome de Jesus. É porque você decidiu por você mesmo. Porque tudo que você decidiu baseado na palavra de Deus, você foi bem sucedido. Pode observar. Enquanto você desculpa o termo que eu vou usar, um burro teimoso, que só faz o que quer, você não vai encontrar paz, alegria e felicidade. Pare de ser esse burro teimoso que faz o que quer. Você precisa decidir segundo a palavra do Senhor. Você precisa decidir segundo a verdade do Evangelho da Graça. Então se a Bíblia diz não, não prossiga, não avança. Salmos 119, projeta por favor, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vamos todo mundo falar junto? Fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Repito, querido, precisamos do sim da palavra de Deus para tomar decisões. Hoje, o meu desafio aqui nesta noite é levar você a tomar decisões na palavra do Senhor. Provérbios capítulo 6, verso 23 fala, porque o mandamento, ou seja, a palavra de Deus é lâmpada, é instrução, é luz. Esses dias Deus me exortou, porque eu tenho orado mais do que eu tenho lido. Estava aqui esses dias orando pela manhã, o Espírito, eu falo, Deus me dá luz, me dá clareza, desse jeito. Estava aqui orando pela manhã, que eu oro aqui, ó, nesse segundo piso aqui, ó. É verdade, tenho manias, tá? Então eu oro aqui, ó, nesse segundo piso.
Via que, Senhor Jesus, aleluia, começa a chegar calabaçura e canta labalaba. E eu fiquei preocupado com algumas coisas. Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu preciso tomar decisões aqui. Ele falou assim: leia a minha palavra. Eu falei assim: Deus, precisa ser ignorante assim? Precisa ser ignorante desse jeito? Foi bruto. Foi só uma, pá! Falei: é verdade, Deus. Porque se a palavra é luz, se a palavra é instrução, não adianta eu ficar só chorando e orando. Eu preciso de orar, para falar para Deus o que eu preciso e escutar a voz dele. Mas eu preciso ler, para ser guiado pelo Espírito Santo. É a palavra que me guia, é a palavra que me traz luz. Diga aleluia. Segundo farol, busque conselhos. Fala para o seu irmão: o primeiro farol, todo mundo junto, fazer. O primeiro farol, para tomar decisões, é a palavra. O segundo são conselhos. Provérbios capítulo 11, verso 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Precisamos de conselhos de pessoas que nos amam, e pessoas também que nós amamos. São coisas importantes. Como eu disse, eu, por exemplo, para casar, eu perguntei para 7 pessoas. Quando eu vim para Itaquera, eu conversei com a minha esposa e mais outras pessoas. Quando eu fui comprar o carro, eu perguntei para pessoas. Eu lembro que, nossa, foi algo assim, terrível na minha vida. Eu estava bem no banco, trabalhando bem e ganhando bem. E naquele ano, o meu chefe chamava Osmar. Esse cara, pensa um cara que trabalha das 6 da manhã às 10 da noite. Ele amava viver dessa forma. E ele me colocou nesse ritmo. E nessa época a Soraya tinha as 2 crianças, Pedro e Davi, bem pequenininho. E eu estava assim trabalhando que nem doido. Eu entrava às 7 horas da manhã, porque eu falei: chefe, 6 horas não dá. Das 7. E eu saía 8, 9 horas da noite quase todos os dias. Eu falei: preciso comprar um carro para a Soraya. Na minha cabeça, porque é lícito. Afinal, eu estava muito fora, ela estava aprendendo a dirigir já. E ela foi, eu comprei um carro para ela. E comprei um carro que eu já tinha antes, porque era um carro bonzinho. Ficamos 6 anos, né? Uns 6 anos com o Fiesta 98 1.3, bonitinho, parecia uma cara de sapo assim, mas lindo, andava bem. E eu andei, é verdade, era gostoso aquele carro, gostava muito, a gente amava aquele carro. Eu só troquei o carro porque meu chefe falou: até quando fica com o carro velho? Falou assim para mim. Aí eu troquei de carro, vendi para o discípulo. Mas só que ele também ficou 2 anos com o carro. Falei: pastor Alexandre, eu era pastor, preciso trocar de carro novamente aqui, eu vou vender esse carro. Dá para mim, porque já conheço o carro. Mas não perguntei para Deus. Eu não busquei conselhos. Simplesmente eu calculei: tenho dinheiro, tenho hora extra, que ganho quase 20% a mais, 30% do meu salário. Eu tenho condições financeiras, minha esposa precisa. Conclusão: vou comprar esse carro. O que eu fiz? Comprei o carro, irmãos. Esse carro custava na época 8, 9 mil reais. Eu gastei com motor, eu gastei com suspensão, eu gastei com batida quase 9 mil reais. E eu perguntei: Deus, falei: Deus, eu sei que eu fui alguém que não buscou conselho, mas tem misericórdia de mim. Aí fui vender o carro. Vendi correndo por 6 mil reais. Gastei 9, perdi 3 na venda e tive prejuízo de 12 mil reais num carro que valia 8 mil. Por quê? Porque não escutei conselhos. Eu não perguntei. E acontece muito com os irmãos. Aqui em Itaquera, eu e a Soraya temos uma crise. Os irmãos decidem coisas que às vezes sim, sozinho, eu fico preocupado. Tem gente que compra carro aqui. Eu vou te falar algo, eu sou bancário, 20 anos, área financeira, eu conheço de financiamento, eu posso te orientar muitas coisas. Muitas pessoas aqui são empresários. Por que em vez de abrir empresa do nada, por que não conversa com 3, 4 empresários da igreja para entender como se abre um negócio? Por que em vez de você já casar de qualquer jeito, não procura alguém que já casou e explicar os prós e os contras do casamento e como melhorar tal coisa? Mas não, vai tomando decisão, compra casa aqui, compra carro ali, tudo de qualquer jeito, decide divorciar, nem pergunta, sabe, está com problema com os filhos, não comenta. Não estou falando o que eu preciso mandar na sua vida, Deus me livre, nós temos o Espírito Santo de Deus que manda nossas vidas, amém, irmãos? Mas te falar, a abundância de conselhos traz sabedoria e segurança.
Quando eu pergunto, as pessoas vão aconselhar não para mandar na sua vida, as pessoas vão aconselhar para trazer mais convicção na sua vida. Eu não pergunto conselho para tomar decisão baseada no conselho das pessoas. Eu pergunto conselho para tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Se os irmãos estão falando, a palavra está dizendo, quem sou eu para mudar isso? Presta atenção, você precisa ter conselhos, projetos poderosos. Agora, eu vejo na internet, todo mundo sabe hoje que IA, né, inteligência artificial, é a profissão da moda. Todo mundo que conhece isso, ganha muito dinheiro. E aí, eu te pergunto, então todo mundo que entrar na IA, vai ser próspero, Marcão? Sim ou não? Não necessariamente. Por quê? Porque se não é projeto de Deus para você, você não vai viver isso. Quantos mendigos você conhece que já foi engenheiro? Quantos mendigos você conhece que já foi médico? Quantas pessoas PhD em emocional, psicologia, estão separadas hoje? Ou seja, o fato de você ter todo o estudo, todo o conhecimento, não significa que aquela área é para você. Eu trabalhei numa empresa chamada Arvimeritor, trabalhei como mecânico. Eu fui um bom funcionário. E um dia eu falei para o meu chefe, olha, eu vou fazer engenharia mecânica e eu queria crescer nessa empresa. E ele falou uma frase ali que, acho que foi o diabo me confrontando, mas foi Deus me tirando. Ele falou o seguinte, olha Alexandre, aqui é o seguinte, peão sempre peão, chefe sempre chefe. Aqui você não tem chance. Eu fiquei com uma raiva. Fiquei com uma raiva desse comentário dele. Falei, quer saber, você dessa empresa, desse ramo. E fui trabalhar na área de administração e entrei no Bradesco, que Deus me abençoou muito. Mas presta atenção, você precisa ter uma direção, precisa de conselhos. Não é porque você está no melhor ramo do mundo que vai ter prosperidade garantida. Você precisa estar no centro da vontade do Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia. Terceiro, a equipe de louvor já pode subir, por favor. Eclesiastes capítulo 4, verso 13, quero ler esse texto que fala sobre conselhos. Melhor o jovem pobre e sábio do que o rei velho insensato, que já não ouve a admoestação. Não permite. Deixa eu te falar algo, você que é velho de videira, tome cuidado para não fechar os seus ouvidos para ouvir conselhos. Você já conhece o CTL de ponta cabeça. Você conhece o curso de maturidade de ponta cabeça. Você já tem 10, 15 anos de videira. Nós temos a tendência, principalmente os viderianos mais velhos, tem a tendência de não querer escutar os mais novos. Mas às vezes os mais novos estão tendo boca de Deus para mudar a sua vida. Aprenda a ser humilde e aprender a escutar conselhos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos indo para o final já. Deixa eu avançar aqui. Terceiro farol. Fala comigo, a paz do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, Ele é o árbitro do nosso coração. A paz de Deus é o juiz que nos guia diante das verdades espirituais. A paz de Deus é o que faz você tomar decisão com certeza. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Escutar pessoas é poderoso, vai trazer uma grande direção. Mas esse conselho que eu te dou é a junção da palavra mais os conselhos das pessoas, que é a paz interior, a paz do Espírito que Deus tem dado a você, o Espírito Santo falando ao seu coração. Quanto mais paz eu tenho dentro de mim, mais convicção eu tenho no Senhor. Eu lembro que em 2020, carro de novo, porque eu lembro que foi essa circunstância. Quem lembra que 2020 teve a pandemia, mês de março? Quantos lembram disso? Janeiro de 2020, eu e a Soraya estávamos decididos a trocar de carro, lembra? Nós queríamos comprar um novo carro. Fazia anos que eu tinha lá um Sandero 2000 e... não lembro se é 2013, 2014. Qual o ano do Sandero? Muito bom, mas estava bem rodado, a gente estava vindo para Itaquera já. E precisava trocar de carro porque a quilometragem estava alta. E... condição financeira estava ok, tudo certinho, mas o pastor aqui já errou no passado, não ia errar de novo não. Eu falei, Deus, eu preciso de uma direção. E aí a parcela cabia no meu bolso, que eu sempre parcelo o carro 36 vezes sem juros, não pago, desde 2020 eu não pago um juros nos meus carros. Todos os meus carros é parcelado sem juros.
Eu converso com os caras e negocio dessa forma. E aí eu falei, parcela sem juros, parcela cabe no nosso bolso, precisamos trocar de carro, mudamos de igreja, estamos a 40 quilômetros na época, mas algo estava me incomodando. Algo estava assim me perturbando. Eu falei, meu Deus do céu, mas por que eu não quero comprar esse carro? E a Soraya falou, não, Alexandre, está tudo certo. Eu falei, Soraya, eu sei que está tudo certo, mas tem algo dentro de mim me incomodando para não comprar esse carro. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que estava sendo direcionado por Deus, mas algo estava me incomodando. E a Soraya falou, olha, se não tem paz, não vamos comprar. Irmãos, passou um mês e meio, veio a pandemia. Ou seja, o Espírito Santo já estava me preparando para tempos difíceis financeiros, tanto na igreja como no mundo. Deus estava me falando, ó, não compre porque não é hora, não é momento. Vai vir algo que eu, o Espírito Santo, sei que vai acontecer, mas você não sabe, simplesmente confia em mim. Então, às vezes, você vai estar numa empresa poderosa, e ela fala assim, olha, eu vou te mandar para a cidade tal, e você precisa mudar de emprego, de família, mudar com a sua família para outra cidade. E aí você não tem uma paz nisso. Mas a empresa está mandando, se você negar, pode ser que seja demitido. Mas a paz não está reinando. A palavra de Deus dá até ok. Às vezes o conselho, todo mundo falou que está ok, mas dentro de você não está em paz. Não dê um passo. Não dê um passo sem a paz do Senhor, porque a paz do Senhor é a graça do Senhor manifesta na sua vida, é a convicção que você está no caminho do Senhor. A paz é esse hábito. E como que eu busco paz, pastor? Em oração. Fala comigo, a oração é o carro que me leva à paz. Sempre vai ser assim. Eu preciso orar. Quando eu preciso tomar decisões hoje, eu oro, eu leio a palavra e busco conselhos. Mas de todas elas, sabe o que mais eu sou guiado? É pela paz interior. A paz que excede todo entendimento, ela guarda a minha mente e o meu coração em Cristo. Eu olho, a palavra de Deus dá ok. Pergunto para 5, 10 pessoas, todo mundo deu ok. Mas se eu não tiver paz interior, eu não dou um passo. Ah, pastor, vai perder a oportunidade. Que eu perca, mas que a paz seja o meu guia. Porque as emoções, que é o quarto farol, não seja guiado pelas emoções, ela tem um poder destrutivo de mudar a sua história e trazer coisas que nunca mais vão ser mudadas. Vou te dar um exemplo. Eu estou brigando com a pastora Soraya, não é o caso, tá? A gente dificilmente discutimos. Mas de repente a minha emoção faz com que eu fale uma palavra muito ofensiva para ela. E a Bíblia fala que palavras lançadas, elas não voltam vazias. Elas nunca voltam, elas nunca são apagadas. Lançou, já liberou. Isso marcou o coração dela o resto da vida. Tem pessoas que lançam palavras, têm atitudes que destroem o outro, destroem o seu futuro, e isso é irreparável. Por exemplo, um aborto, tem como retornar? São pessoas que tomam decisões sem paz. O xingar o seu patrão e perder o emprego, tem como reparar? Não tem como, perdeu o emprego, acabou, filho. Aquele emprego nunca mais. Você abrir mão da sua liderança, tem como reparar? Aquela liderança com aquele povo, não. Mas Deus pode te dar outra liderança. Então tem pessoas que têm negado o propósito de Deus por causa das emoções. Ah, eu quero conforto, eu quero isso, quero aquilo, andando pelos sentimentos. Mas querido, você não está encontrando a plena felicidade, a plena alegria, a plena paz, porque você não está no centro da vontade de Deus. Enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, algo vai te perturbar, e isso chama Espírito Santo. Eu quero você fazendo a minha vontade, diz o Senhor. Eu quero você vivendo a minha vontade, diz o Senhor. Daqui a pouco nós temos um encontro com Deus. Sabe qual é a vontade? Encher aquele sítio de pessoas, diga aleluia. Sabe a vontade de Deus? É que você seja um líder, um discipulador, que abra a sua casa para uma célula, porque o final de todas as coisas nessa terra é formar Cristo em você. O final de todas as coisas, dinheiro vai passar, casas vão ficar, roupas vão passar, mas salvação é a única coisa que você vai levar para a eternidade. Pessoas salvas. Então decida ter paz no Senhor.
Ah, pastor, isso é fácil, porque o Senhor é pastor. Não, querido, hoje eu decido andar no Senhor. Olha aqui Filipenses capítulo 4, verso 6, e eu termino aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Deus não está proibindo você pedir, Ele só está falando o seguinte: em vez de tomar decisão, apresente para mim que eu vou falar o seu coração. Eu vou decidir com você. Eu vou te ensinar. São Miguel é resultado de oração, não é resultado de vontade do pastor Cristo e minha vontade. O Paulo e a Tabata vêm para a rede de adultos junto com os discipuladores e líderes. Não é vontade minha nem do Paulo, é vontade do Senhor. É tudo base de oração, tudo base de paz. Porque eu não decido mais decidir para a minha vida. Não vou decidir mais baseado no que eu sinto, no que eu vejo. Eu vou andar segundo a vontade do Senhor, segundo a verdade da palavra, segundo o conselho dos meus irmãos. Se tem uma pessoa que me aconselha muito, é minha esposa. As pessoas falam assim, se pergunta muito para a Soraya. Eu falo assim: irmãos, se tem alguém que tem cargo, que me ama, que vai morrer comigo, vai comer o pão seco e vai comer a picanha comigo, se chama Soraya. Se tem uma coisa que eu sempre vou perguntar para minha esposa: o que você acha disso? Porque a opinião dela tem muito valor. A opinião dos meus pastores e obreiros tem muito valor para mim. Eu não sou o pastor sozinho dessa igreja. Eu posso tomar uma decisão? Até posso, porque eu tenho autoridade para isso. Mas eu prefiro andar na abundância de conselhos. E eu não faço nada nessa igreja sem a paz. Sem a paz sendo meu guia. Eu te aconselho na sua vida familiar, tenha paz. Na sua vida profissional, tenha paz. Comece a perguntar para pessoas importantes para você. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Eu não conheço o Cristo, vou perguntar: o que você acha disso? Não conheço o Cristo, eu não sei o coração dele. Mas se o Cristo é o seu melhor amigo, alguém que te ama, pergunta, que ele vai falar com verdade. E é o que ele fala, não tem que ser aceito. Você vai escutar e vai buscar diante do Senhor. Nós estamos num fechamento de semestre, de ano. Acabou-se 7 meses de 2025. Bau, nunca mais vai voltar. E todos nós, sem exceção, temos planos para este ano. Diga amém. Quantos têm planos? Levanta a mão, por favor. A minha pergunta é: os seus planos estão indo bem? Tudo que você pediu para Deus está acontecendo? Ah, pastor, não está acontecendo. Por que será que não está acontecendo? Porque Deus é mentiroso? Não é porque Deus é mentiroso, é porque você ainda não entendeu qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E você precisa se buscar a palavra. Você precisa buscar conselhos. Você precisa ter paz no seu coração e ser guiado pelo Espírito Santo. Fique de pé em nome de Jesus. Neste momento, eu quero que você feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Porque o que eu te falei hoje é básico do básico na vida cristã. Mas eu sinto no meu espírito que muitas pessoas aqui têm decidido errado as suas vidas. Têm decidido por emoções, têm decidido por circunstâncias. Vê que está difícil e quer abandonar. Tem deixado o vendaval da vida decidir por você. Hoje não. Hoje você vai ser abraçado pelo Espírito Santo. Hoje a palavra de Deus vai falar ao seu coração. E você vai sair daqui perguntando para pessoas importantes da sua vida sobre essas decisões. Porque o Senhor vai validar no seu coração a verdade do Evangelho. O Senhor vai validar no seu coração a vontade perfeita dele para você, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração neste momento. E vamos cantar um louvor juntos. E depois eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem tu és e enche o meu coração. Minha vida
eu quero orar por um grupo de pessoas específicos. Olha aqui para mim. Tem muitos aqui que já tomaram decisões erradas, por causa das suas emoções, por causa das circunstâncias, lançaram palavras ou tomaram atitudes que geraram algum tipo de prejuízo. E por algum motivo você se sente culpado, achando que Deus não vai mais abençoar você nessa área. Eu quero falar que hoje esse jugo vai ser quebrado em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Você que tem tomado decisões erradas e tem sofrido consequências dessas decisões, mas hoje eu quero te falar, Deus vai reverter isso na situação. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, porque eu quero orar com você, tirando toda condenação, toda culpa e toda acusação. Você vai vir aqui à frente e falar: Senhor, eu quero tomar decisões corretas a partir de agora. Eu não aceito mais culpa e condenação no meu coração. Eu quero viver na paz e na alegria do Senhor. E hoje me submeto à Tua palavra, me submeto aos conselhos sábios, me submeto à paz do Espírito. Eu queria convidar você, pastor, discipulador e líder, vem me ajudar na minha oração. Abraça esses irmãos e libera a paz do Senhor, quebrando toda a condenação, toda a culpa no coração deles. Eles vão avançar e crescer, e as decisões a partir de hoje serão completamente diferentes na autoridade do nome de Jesus. Libera essa unção agora, libera essa unção agora. Nós declaramos o Espírito Santo de Deus. Todos os líderes, vem